Boa noite a todos, todos sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Quero cumprimentar também o pessoal, os internautas, que estão nos assistindo aí, seguidores do Aurélio Robles, no Facebook e também da comunitária Vida Nova, o nosso boa noite. E antes que nós iniciemos aqui a nossa exposição, vamos fazer uma prece, como de costume. Então eu convido a todos que nós possamos juntos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, e também junto aos amigos espirituais que mais uma vez estão aqui presentes, os mentores desta casa, e todos os espíritos protetores, que nos auxiliam sempre, nos intuindo, nos orientando, que nós possamos unir os nossos pensamentos no só objetivo, que é a busca do Evangelho, que é a busca desse ensinamento abençoado que nós encontramos na doutrina espírita, através das obras de Allan Kardec, e o mais importante, que nós possamos captar a essência desses ensinamentos em nossa alma, para que nós possamos assim estar empregando no nosso dia a dia, perante os nossos semelhantes, nas diversas situações em que nos encontremos, para que possamos ir aprimorando o nosso ser, pois afinal essa é a finalidade maior da doutrina espírita, a melhoria do ser humano. Que assim seja. Bom, nós escolhemos para falar hoje causa e efeito. Esse é um tema que vira e mexe a gente vem falando, né? Não só eu, e outros expositores, porque eu acho que é um tema bastante importante, né? Vamos lá. Então, a expressão causa e efeito, ou ação e reação, seria a mesma coisa, identifica as consequências, né, que são os efeitos gerados pelas ações humanas, que são as causas, né? Então a gente precisa estar sempre lembrar sempre das nossas ações, das nossas atitudes perante os nossos semelhantes e também diante das situações que a gente enfrenta no dia a dia, porque elas podem causar problemas, né, se a gente não estiver atento no nosso dizer, no nosso tratamento. Então é importante que a gente esteja sempre, a cada segundo, alerta para isso, né? Logicamente essas ações, elas podem ser boas ou más. Se for boas, ótimo, né? Se for más, é complicado, que sempre vai gerar algum problema lá na frente, né? A mesma coisa, a gente tem que ter atenção com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações, porque a gente, de alguma maneira, está atingindo o nosso próximo, se elas não forem boas, né? Tá certo? Então é importante que a gente tenha sempre em mira o tratamento que a gente deva dar ao nosso semelhante, não importa quem ele seja, né? Não importa a sua questão de sexo, de cor, religião, política, não importa, né? Da sua posição social, a gente tem que sempre tratar bem, né? E, acima de tudo, tem a aceitação das pessoas, né? Aceitação do que ela escolhe, das suas escolhas, ter o respeito, né? Porque ela também há de respeitar as minhas escolhas, tá certo? Muito bem. E a causa e efeito, ou ação e reação, tem uma identificação com a terceira lei de Newton. Newton foi aquele cientista inglês que descobriu isso aí, né? A intenção aqui não é dar aula de física não, viu gente? É só para ter uma ideia qual é a correlação que existe, né? Então, o que ele diz lá? O corpo A aplica uma força sobre o corpo B, o corpo B produzirá sobre A uma força de reação, que tem sempre a mesma intensidade e atua na mesma direção, no entanto, aponta para sentidos opostos, né? Então, aquela história, se eu chutar uma bola na parede lá, ela vai voltar com a mesma intensidade que eu chutei, né? Então ela vai com a mesma intensidade e com a mesma, na mesma direção, só que em sentidos opostos, vai e volta, né? Então, para a gente dar um exemplo do que acontece, o simples ato de a gente andar, né? Uma coisa tão corriqueira, né? Porque a gente não pensa para andar, evidentemente, né? Ó, para andarmos, vamos ler aqui, para andarmos, empurramos o chão para trás, né, quando damos o passo, né? O chão, por sua vez, empurra-nos para frente devido à força de atrito estabelecida entre os nossos pés e o chão.
Se não fosse o atrito, a gente ficaria patinando, né? É a mesma coisa é o carro, no caso, né? Por exemplo, para se mover na água, né? As pás das hélices de um barco, né? Empurra a água para trás, né? E a água empurra a embarcação para frente, certo? Então é assim que funciona na física, né? Certo? Vamos lá. O Victor Hugo, espírito hoje, né? Ele tem uma frase que eu escolhi, ele define bem essa questão da ação e reação. Então ele fala, tudo volta conforme a direção do arremesso e impulso inicial. Nossos atos são bumerangues morais, que retornam. Se edificantes, trazem o perfume da ação encetada, quando pérfidos, mesquinhos, criminosos fazem assinalar pelas características próprias, não raro golpeando-nos com vigor. Então, dependendo da intensidade da nossa ação, a gente vai receber isso de volta. Se for boa, ótimo, né? Se for ruim, a gente vai arcar com essas consequências, né? Então, a gente precisa estar sempre, como disse, começar alerta, né? Porque o homem sempre vai sofrer a consequência de suas faltas, né? Toda infração contra a lei divina tem a sua correspondente punição, né? Logicamente, quando a gente fala punição aqui, não é Deus que pune, na verdade, né? Essa é a nossa consciência, né? A gente, mais tarde, através do arrependimento, né? Quando a gente se arrepende, reconhece o erro, né? E geralmente a gente faz isso na erraticidade, nesse período entre duas encarnações, é quando a gente reconhece, passa o filme da nossa vida lá, e a gente então vê os erros e, com a graça de Deus, a gente tem a oportunidade de voltar aqui, né? Logicamente não basta só o arrependimento, nem voltar ao caminho do bem, né? Tem que haver a reparação e as provas, né? Então a gente faz lá um planejamento e volta aqui para cumprir. Infelizmente a maioria de nós não cumpre 10% do que nós prometemos lá, mas sempre a gente sempre dá um passinho a cada encarnação, né? Por isso que a gente está aqui há muito tempo, né? Vai e volta, mas aos poucos a gente vai caminhando, né? Vamos lá. Então, gente, hoje a gente vai analisar os diferentes significados que tem correlação com causa e efeito, né? Vamos lá. Então, esse princípio de ação e reação, do Newton, né, faz relação simbólica com os conceitos de pena de Italião, vou falar um pouco de cada um, o karma, a fatalidade, o determinismo, a justiça divina, e, por final, a gente vai falar um pouco causa e efeito segundo a doutrina espírita, né? Por que eles são diferentes, né? Tá certo? Vamos lá. A pena de Italião, né? Consiste na rigorosa reciprocidade que existe entre o crime e a punição, apropriadamente chamada retaliação, né? É conhecida por aquele famoso olho por olho, dente por dente, né? E foi estabelecido lá pelo Hammurabi, né? Foi chamado Código de Hammurabi, que viveu lá no período que ele reinou entre 1782 e 1759 a.C., né? Logicamente, por que ele estabeleceu uma lei dessa? Para que houvesse alguma ordem, né? Então, senão as pessoas fariam justiça pelas próprias mãos. Então, ele resolveu estabelecer o Código de Hammurabi, que é essa lei, a pena de Italião, para que pudesse controlar um pouco o povo, né? Muito ignorante na época, né? Então foi esse meio que ele encontrou para evitar, como disse, a justiça pelas próprias mãos, né? Então veja, a pena de Italião dava o direito da pessoa cometer o mesmo tipo de crime que havia sofrido. Então se a pessoa tivesse vindo aqui e matou meu filho, eu tinha o direito de ir lá e matar o filho dele. Se por acaso ele viesse a matar o meu animal, eu teria, não matar o animal dele, mas pelo menos repor, né? Ou ele teria direito de repor esse animal para mim, né? Então tinha algumas regrinhas a pena de Italião, né? Mas no geral era bem isso, né? Se aquilo era feito o mal para mim, eu podia fazer na mesma intensidade lá com a pessoa, né? Então veja, o Espiritismo considera essa lei implacável, né? Isso não pode existir, né?
Por quê? Porque não considera nem a causa, nem os atenuantes, né? Não cogita do perdão, né? Então, não adianta se analisar as coisas, né? Se alguém de um lado ou de outro houve por bem perdoar, não havia, a coisa era radical, né? Então, era uma coisa muito estúpida, muito, na verdade, né? O Emmanuel, ele fala o seguinte, que a penetarião para ele, né, prevalece para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações e que representam a quase totalidade dos seres humanos. Presos ainda aos milênios do pretérito, não cogitaram de aceitar e aplicar o Evangelho a si próprios, permanecendo encarcerados em círculos viciosos de dolorosas reencarnações expiatórias e purificadoras, né? Então, veja, ainda há entre nós resquícios dessa lei, né? da lei de Italião, porque ainda, infelizmente, a gente está aqui no século XXI, mas ainda existe muita ignorância e nós somos muito imperfeitos ainda, né? Então, não há entendimento, né? É só a gente olhar para aquela confusão lá entre palestinos, israelitas, lá, aquela confusão que ninguém se entende, né? Mas por quê? Porque não há perdão de lado a lado. Ninguém cogita de perdoar, de entender, deixar para lá. Não, pelo contrário, eles só pensam em vingança, né? Não sei se eu comentei aqui uma outra vez, mas tinha uma série na TV que era sobre isso. Então você vê que a coisa não vai terminar tão cedo, porque o orgulho domina, né? Então é aquilo. Eles só pensam em se vingar, e aquilo vai ficando daquele jeito, né? Por que isso? Porque falta em nós a boa vontade de combater o egoísmo e o orgulho que nós temos ainda, e muito. Nós todos, uns mais, outros menos, mas ninguém de nós aqui é humilde ou não tem o egoísmo em nós ainda. Infelizmente está muito enraizado, né? Mas é preciso que a gente faça esse esforço no nosso dia a dia, né? Vamos buscar a humildade, né? Por mais que custe a nós temos que buscar isso, né? E como eu disse, nós temos que aprender a aceitar o nosso semelhante, né? Respeitar suas escolhas, né? E nunca discriminar por raça, por cor, por sexo, posição social, política, seja o que for, né? Não podemos, tá certo? E o que o Emmanuel fala aqui, né? Espíritos que não identificaram ainda o santuário do amor nos corações, quer dizer, não tem ainda o sentido de reforma íntima, né? Em suas mentes, né? Presos ainda milênios de pretérito, né? Não cogitaram aceitar e aplicar o Evangelho a si próprios, porque nada mais é do que isso. A gente tem que aplicar o Evangelho em nós, não nos outros, né? Nós temos que ver nós. Karma ou karma com K, né? Também é conhecido. Karma é o termo que enfoca as ações humanas e suas consequências. Então, você vê que esses temas são todos semelhantes, né? E tem algumas diferenças, né? De uso comum no budismo, no hinduísmo e teosofia, né? Nós, espíritas, utilizamos inadequadamente a palavra karma da mesma forma que penetarião, aplicando-as como sinônimo de lei de causa e efeito, né? Então a gente confunde, fala muito, é meu karma, tal. Não é nada disso, né? Isso pode ser modificado, tá certo? Então, para o Espiritismo, ambas as leis não se encontram necessariamente vinculadas ao livre-arbítrio individual e coletivo e à lei de amor, justiça e caridade. Então, tanto a penitarião quanto o karma, eles não falam em livre-arbítrio, né? Não falam em caridade, em amor, justiça divina, nada disso, né? Então isso aí é a parte, né? Eles só consideram que aquilo é o karma, ele tem que sofrer aquilo e acabou, né? E não faz nada para modificar, né? Acho que é pior. Olha, fatalidade e determinismo. Os fatalistas acreditam que todos os acontecimentos estão previamente fixados por uma causa sobrenatural, cabendo ao homem apenas regozijar-se
se favorecidos com a boa sorte, ou resignar-se se o destino lhe for adverso. É aquilo, acredita na má ou boa sorte, ou, né, ou que nasceu sob a boa estrela. Né? Tudo isso é bobagem, na verdade. Né? Não existe uma determinação. Né? Nós somos senhores do nosso destino. Nós podemos modificar. Né? Eu posso ter um monte de coisa para acertar aqui, mas se eu começar a caminhar dentro do bem, fazer a caridade, me esforçar para isso, para ser o melhor ser humano possível, né? Eu posso modificar a minha história, tá certo? Eu peguei o comentário do Espírito Miramês, que eu também achei interessante, que ele fala o seguinte, olha, o que chama as fatalidades já é produto do livre-arbítrio, pois antes de reencarnar, o espírito, por vezes, escolheu determinadas fases para passar. Se ele escolheu o acontecimento, o acontecimento é uma fatalidade, já é a escolha dele, né? Mesmo assim, conforme a sua vida na Terra, poderia modificar seu destino em algum aspecto, dependendo do que vai fazer ou está fazendo em favor da humanidade, né? É aquilo que eu disse. Dependendo das nossas ações. Se eu de alguma maneira estou colaborando para que esse mundo possa ser melhor, né? Lógico que eu não vou modificar o mundo. Mas se eu começar a agir dentro da minha família, da minha comunidade, a gente terá feito um grande trabalho, né? Já dentro da família já está ótimo, né? Porque a gente vira um agente da paz dentro da nossa casa. A gente não fomenta a briga, pelo contrário, a gente fomenta a paz, né? Então é isso que nós temos que pensar sempre, né? Porque nós temos que pensar sempre que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? Não tem outro caminho, né? Ele continua, olha, mesmo assim, conforme a sua vida na Terra, poderá modificar seu destino em algum aspecto. Eu olhei isso aí, né? Não ia posto na Terra. Poderá modificar seu aspecto, a seu destino em algum aspecto, dependendo do que vai fazer ou está fazendo em favor da humanidade, tá certo? Então, veja, o que ele diz aqui é que a gente, antes de reencarnar, a gente tem, nós podemos fazer algumas escolhas. São aqueles compromissos que a gente assume lá na erraticidade, né? Antes de voltar aqui ou em outro planeta, e a gente, logicamente, há o esquecimento, que é uma bênção, na verdade, né? Mas a gente já tem intuições do que nós escolhemos, o que nós temos que fazer. Por quê? Porque nós sempre vamos analisar que se eu estou passando o que eu estou passando, é porque alguma coisa eu fiz no passado. Eu estou aqui pagando, né? Então é importante a gente prestar atenção nisso, né? O sofrimento não é de graça, né? Tá certo? Então, dependendo dessas ações, a gente sempre tem o auxílio do plano maior, dos amigos, dos espíritos amigos, né? Que vão nos desviando dos obstáculos, né? Vão nos alertando, tá certo? Então, muitas vezes, prolongam a nossa existência se o nosso trabalho na caridade, no bem, é ativo, né? Então, a gente teria, às vezes, um determinado tempo aqui na Terra, mas como a gente está empenhado num grande trabalho, isso é prolongado, né? Dado uma moratória para que a gente possa ser aproveitado esse trabalho, né? Determinismo. Os deterministas raciocinam da mesma forma, igual os fatalistas, né? Só que para os fatalistas, né, os primeiros, o destino do homem está estipulado por uma causa divina ou transcendental, como nós vimos, né? Enquanto que os segundos, no caso dos deterministas, são as circunstâncias que determinam os acontecimentos, né? Então, em ambas as situações, o excesso pode levar ao fanatismo ou radicalismo, né? Sempre de natureza perniciosa, né? Ruim, tá certo? Então, ambos, tanto o fatalista quanto o determinista, eles se atrelam a um destino pré-fixado. É aquela coisa, como é que você vai? Estou indo como Deus quer. Não é assim. Deus não quer que você sofra. Esse sofrimento é causado por você mesmo. Ele quer que você progrida, né? E te dá tantas oportunidades quanto for necessárias para que isso aconteça, certo? Justiça divina. Vamos falar um pouquinho da justiça divina.
Então, a lei de causa e efeito está diretamente relacionada à noção que se tem da justiça, e mais ainda, da justiça divina, né? A justiça significa, a rigor, respeito à igualdade de todos os cidadãos. Essa é a justiça perfeita, né? Todos iguais. É um princípio básico que objetiva manter a ordem social através da preservação dos direitos individuais e coletivos, né? Infelizmente, isso não acontece, né? A gente ainda está longe desse princípio básico, né? Que é expressa sob forma legal, Constituição das leis, né? Nós temos as leis terrenas aqui que nos protegem, a gente pode se abrigar sobre elas, né? E a devida aplicação nos casos específicos, em caso de litígio, né? O litígio é conflito de interesses, né? Quando há uma briga, é um caso específico, a gente vai ter que arrumar um advogado lá para nos defender e ver quem é que tem direito do quê, né? E aí estabelecer uma justiça, né? Que nem sempre é a divina, né? No caso aqui, a nossa justiça é muito falha ainda, né? Então, veja, essa questão da igualdade, né, é uma coisa que também tem partir da gente, né? A gente tem que tratar todos igualmente, né? Na medida do possível. Então, a gente tem que fazer esse esforço também, né? E a prática da caridade consiste nisso, né? Do amor ao próximo em toda a sua extensão, né? Então, devido à nossa imperfeição, nós ainda não conseguimos colocá-la totalmente em prática, né? Mas, aos poucos, a gente vai aprendendo, né? E conseguindo, através das diversas vidas sucessivas, né? Falando ainda de justiça, nós temos que Deus é amor, né? Amor que se expande do átomo aos astros, mas é justiça também, né? Justiça que atribui a cada espírito segundo a própria escolha. Sendo amor, concede à consciência transviada tantas experiências quanto deseje a fim de retificar-se, né? Então veja que a justiça de Deus, ela é amor, ela tanto ama o verme como ama o anjo, né? Ele fala, expande do átomo aos astros, né? Esse amor é incondicional, é ilimitado, né? Mas é justiça também, né? Porque a gente tem por nós mesmos nos colocar nos trilhos, né? Reconhecer os nossos erros e ser o melhor cidadão a cada dia. Tá certo? Então veja que aqui não se fala em penas eternas, em inferno, céu, nada disso, né? E sim de misericórdia, né? Quando Deus nos dá a oportunidade de tantas experiências quanto forem necessárias, não tem limite, né? O problema é sempre nosso, né? A gente está sofrendo, uma hora a gente tem que dar o burro na mesa, né? Falar, chega de sofrer, né? O que tem que fazer para parar de sofrer, né? Então, é essa a questão, né? E a gente só aprende assim, infelizmente, né? Através da dor, tá certo? Então, continuando nesse item, ele fala, sendo justiça, ignora quaisquer privilégios que lhe queiram impor. Não afirmes desse modo que Deus bajula ou condena. O Criador criou todas as criaturas para que todas as criaturas se engrandeçam. Para isso, sendo amor, repletou-lhes o caminho de bênçãos e luzes, e sendo justiça, determinou possuir-se cada um de nós a vontade e a razão, né? Então, veja, a questão do privilégio, vamos lembrar que todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça, né? Então, a gente precisa ficar alerta quanto a isso, né? Então, veja, a questão em nós, que ele nos dotou de vontade e razão, é aquilo, a gente, sem a vontade, nós não fazemos nada, né? Toda ação nossa vai ter que ter uma boa vontade da nossa parte, que é o pontapé inicial, né? Se eu quero me modificar, vai depender só de mim, não depende de mais ninguém, tá certo? E a razão, né? Eu tenho uma inteligência para pensar sobre isso, né? Então eu posso chegar à conclusão que aquilo é benéfico para mim, né? Então a gente tem tudo à mão, né? A gente não pode reclamar, tá certo? Olha, para finalizar, eu tenho uma historinha aqui que eu separei,
que é O Merecimento de Hilário Silva, o espírito de Hilário Silva, através da psicografia do Chico Xavier, né? Ele começa falando o seguinte: Saturnino Pereira era francamente dos melhores homens, amoroso mordomo familiar, amoroso mordomo familiar, companheiro dos humildes, a caridade em pessoa. Onde houvesse dor a consolar, aí estava de plantão. Não só isso, no trabalho era um amigo fiel, do horário e do otimismo. Nas maiores dificuldades era um sorriso generoso, parecendo um raio de sol dissipando as sombras. Então, Saturnino era uma boa pessoa, né? Conforme descrito aí. Por isso mesmo, quando foi visto de mão a sangrar junto à máquina de que era condutor, todas as atenções se voltaram para ele, entre o pasmo e a amargura. Saturnino ferido, logo Saturnino, um amigo de todos. Seus colegas de fábrica rasgaram peças de roupa a fim de estancar o sangue a correr em bica. O chefe da tecelagem, solícito, conduziu ao automóvel, internando de pronto em magnífico hospital. E toda assistência foi dada ao Saturnino, né? Operação feliz, o cirurgião informou sorrindo. Felizmente, nosso amigo perderá simplesmente o polegar. Todo o braço direito está ferido, traumatizado, mas será reconstituído em tempo breve. Longe desse quadro, porém, o caso merecia apontamentos diversos. Um comentários paralelos. Né? Por que um desastre desse com um homem tão bom? Murmurava uma companheira. Tenho visto tantas mãos criminosas saírem ilesas, até mesmo de aviões projetados ao solo, e justamente Saturnino, que nos ajuda a todos, vem de ser a vítima, comentava um amigo. Devemos ajudar Saturnino. Cotizemos-nos todos para ajudá-lo. Mas também não faltou quem dissesse: que adianta a religião, tão bem observada? Saturnino é espírita convicto e leva a sério o seu ideal. Vive para os outros. Na caridade é um herói anônimo. Porque o infausto acontecimento expressava-se um colega materialista. E à tarde, quando o acidentado apareceu muito pálido, com o braço direito em tipóia, carinho e respeito rodearam-no por todos os lados. Saturnino agradeceu a generosidade de que foi objeto, sorriu resignado, proferiu palavras de agradecimento a Deus, contudo estava triste. À noite, em companhia da esposa, compareceu à reunião habitual do templo espírita que frequentava. Apenas 10 pessoas habituadas ao trato com os sofredores, espíritos sofredores que davam comunicação, né? Consagrado ao serviço da prece, o operário, em sua cadeira humilde, esperava o encerramento, quando Macário, o orientador espiritual das tarefas, após traçar diretrizes, dirigiu-se a ele bondoso. Saturnino, meu filho, não se creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia, toda vez que nos apresentamos em condições para o desagrado. Hoje, você demonstra indiscutível abatimento, entretanto, não tem motivo. Quando você se preparava ao mergulho no berço terrestre, ou seja, quando ia reencarnar, programou a excursão presente. Excursão presente, né? Excursão essa de trabalho, de reajuste. Acontece, porém, que formulou uma sentença contra você mesmo. Então, essa sentença que ele formulou foi aquele compromisso que ele assumiu lá. Ele devia ter aprontado alguma coisa, né? Então ele tinha que passar por alguma coisa aqui e estava se cumprindo, né? Fez uma pausa, né, o Macário, e prosseguiu.
há 80 anos, era você poderoso sitiante do litoral brasileiro, e certo dia, porque pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, você, com as próprias mãos, obrigou a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração, por muito tempo, por muito tempo. E continuou. E você implorou existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado esmerando-se no dever. Não estamos aqui para elogiar, porque você continua lutando. E o plantão disso ou daquilo só pode ser avaliado em definitivo por ocasião da colheita. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, alijaria você todo o braço, mas perdeu só um polegar, só um dedo. Regozije-se, meu amigo. Você está pagando em amor seu empenho à justiça. De cabeça baixa, Saturnino derramava grossas lágrimas de conforto, de apaziguamento e alegria. Na manhã seguinte, mostrando o rosto amorável, o sorriso, compareceu pontual ao serviço. E porque o fiscal do relógio lhe estranhasse o procedimento, enquanto o médico o licenciara por 30 dias, respondeu ao fiscal, né? O senhor está enganado, não estou doente. Fui apenas acidentado e posso servir para alguma coisa. E caminhando fábrica dentro, falou alto como se todos devessem ouvi-lo. Graças a Deus. Então essa é a historinha que mostra bem o que é causa e efeito, né? Ele havia feito uma falta muito grave no passado, né? E pela ignorância, né? E voltaria para perder o braço mais útil. Foi ele que escolheu isso lá no plano espiritual, né? Mas chegou aqui devido às ações dele, de ser um espírita, trabalhador, consciente, né? Fazedor da reforma íntima, ele acabou perdendo só um dedo. Então isso é o que retrata a ação e reação, né? Não existe determinismo, não existe pentalhão, nada disso. Há as atenuantes, né? Então isso é observado. Há o perdão também, né? Então a gente pode ser perdoado quando a gente faz por merecer, né? Então tudo é merecimento. Não é à toa que chama merecimento nessa lição. Tá bom? Pessoal, então era isso que eu tinha para hoje. Vamos passar agora para a nossa segunda parte, né? Dos passes. Então nós vamos permanecer aqui em silêncio, aguardando a nossa vez, e aproveitar essas vibrações para que nós possamos lembrar aqui de algum parente, algum familiar que esteja necessitado, né? E a gente possa levar a nossa prece a ele, né? E ao mesmo tempo contribuindo para o ambiente aqui da casa, tá bom? E a gente retorna aqui para o encerramento.